Então, galera, vamos lá, mais uma aula aqui de crase. Crase é o acento grave formado pela fusão de preposição a mais artigo a, ou seja, vai ser a união da preposição a mais o artigo a, união, e vai dar origem do acento grave, que é o acento agudo voltado para trás. Vamos lá, esse exemplo. Eu fui à farmácia. O termo antecedente fui, você pode ver aqui, fui, exige a preposição a. Fui a, você não fala fui ó, você fala fui à farmácia, ou fui à praça, ou fui à praia. O antecedente fui exige a preposição a, e o termo sucessor farmácia exige o artigo a antes. Você fala a farmácia e não o farmácia. Então você une a preposição a, o artigo a de a farmácia, e tem aqui a crase, o acento grave, beleza? Observação: termo antecessor fui exige preposição a, e o termo sucessor farmácia exige antes, né, de farmácia, o artigo a, beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. Ele era muito dedicado à filha, dedicado à prima ou à mãe. O termo dedicado, antecessor, pede uma preposição a, e o termo sucessor filha, antes de filha, pede o artigo a. Por exemplo, se fala a filha e não o filha. Então, preposição a dedicado a mais a filha, você tem o acento grave, a crase, certo? Aqui no meio. Então, vamos lá. Termo antecessor dedicado exige preposição a, e o termo sucessor filha exige artigo a antes. Então, tem crase, certo? Vamos esse segundo exemplo aqui. Exemplo: Ana se referiu a, termo antecessor referiu a região. Região se fala ou região? Não, se fala a região. Então, referiu a, mais o a da a região, esses dois as, você tem a crase, o acento grave mais uma vez, beleza? E a fusão, a união de uma preposição a, que é pedido por esse termo aqui, antecessor, certo? E o artigo a, que é exigido por esse termo aqui, sucessor, beleza? Caso específico, use-se crase em indicações de horas, por exemplo. Você vai escrever indicando a hora, então antes de hora você usa a crase, belezinha? Frisando aqui em azul. João chegou às 16, craseado. A reunião começa às 16, aliás. Às 16, nesse segundo exemplo, o A craseado. Já no primeiro, João chegou às 6. 6 horas, o A também craseado, indicação de horas, beleza? Usa esse crase. Próximo exemplo, crase em nome geográfico. É o nome de lugares. Você substitui o a, o as por para. Vamos ver no exemplo, vai ficar mais claro aqui, certo? Tem Maria foi à França. No lugar de a, você pode botar para a França, que nem está aqui em parêntese, certo? Que nem está em parêntese. Se encaixar o para a no lugar do a, então você põe a crase aqui, ó, que nem está neste exemplo. Maria foi para a França. Se o para a substituir o a sem a perda de sentido na frase, então você coloca o a craseado. O segundo exemplo, a mesma coisa. Nós iremos à Colômbia. Você substitui. Nós iremos para a Colômbia. Então tem crase, certo? Uma regrazinha para lhe ajudar. E se você volta a dar, crasear, beleza? Que nem está na observação. Por exemplo, você vai à França, você volta da França. Você vai à Colômbia, você volta da Colômbia. Você vai à Bahia, você volta da Bahia. Então, nesses casos, a crase volta a dar, crasear. Também, mais uma observação para os lugares, nomes de lugares, né, geográficos. Beleza? Coisa, pausa o vídeo, ouve bem a explicação. Vamos lá. Ocorre crase se houver o artigo a
antes de palavras femininas, né? Uma regra bem específica na maioria dos casos. Nós iremos à cidade, né? Cidade é um nome feminino que antes desse nome feminino exige-se o artigo a. Você fala a cidade e não o cidade. Então, iremos à cidade, né? Então, antes de nomes femininos, como cidade, como farmácia, como praça, por exemplo, você coloca o acraseado, certo? Agora, alguns casos aqui em relação a nomes feminino, facultativo, olha só, caso facultativo, que pode ter ou não, antes de nomes próprios femininos, certo? Olha só esses dois exemplos. Rita fez alusão a Rosane. Rosane é nome próprio feminino, então você pode botar a crase ou não, que nem está aqui, certo? Segundo exemplo, antes de pronomes possessivos femininos, pronomes possessivos, aqueles que indicam posse, e neste caso feminino, como por exemplo, eu agradeço a minha, pronome feminino possessivo, né? Possessivo feminino. Então, antes dos pronomes possessivos feminino, você pode colocar a crase ou não, caso facultativo. Ou poderia ser eu agradeço a nossa aluna. Nossa também é pronome possessivo feminino. Então, os casos você pode colocar ou não, caso facultativo. Nesse próximo slide, vamos ver o seguinte. Usa-se crase antes das palavras moda ou maneira, subentendida. Vamos ver 3 exemplos. Ele escreve a Rui Barbosa. Escreve a Rui Barbosa é a maneira com que ele escreve, tipo a maneira. Então, o a é craseado, que nem está na regra, certo? Temos bife à milanesa. A milanesa é o modo ou a maneira com que o bife é preparado. Então, tem crase, certo? Terceiro exemplo. Escreveu o texto a caneta de pena. A caneta de pena é a maneira ou modo com que o texto foi escrito. Então, quando indica moda ou maneira, né, subentendida, na frase você coloca a crase, como nesses 3 exemplos, beleza? Próximo slide, no caso terra e casa, você só coloca a crase antes de terra. E casa se especificar a terra, se dizer de que terra é, de onde é a terra, se determinar a terra, especificar. A mesma coisa com casa. Por exemplo, os homens desceram a terra. Aqui a terra não está sendo especificada, então não tem crase. Já no segundo exemplo, a terra é especificada. Olha só, os homens desceram a terra dos dinossauros. Terra dos dinossauros, está especificado. Então, tem um azinho aqui, ó, com crase, beleza? Sublinhando aqui, ó. Casa, mesma coisa. Se casa não vier especificado, não usa crase. Que nem você está vendo aqui neste exemplo, certo? Casa, neste caso aqui, não está sendo determinado, especificado. Então você não coloca. Já no segundo exemplo aqui, ó, eu voltei à casa dos meus pais. Casa está sendo especificado. Então a especificação da casa dos meus pais. Então nesse caso tem a crasezinha aqui no meio, tá vendo? Acento grave, beleza? E mais um exemplo aqui, ó. Usa-se crase antes de expressões que indicam proporcionalidade, proporção. Quando indicar de uma forma quando for diretamente proporcional, por exemplo. Vamos analisar esse exemplo aqui, olha só. Sua tristeza aumentava à medida que os amigos partiam, ou seja, na proporção que os amigos partiam, né? Na medida que os amigos partiam, a tristeza aumentava, né? Diretamente proporcional. Então, quando indicar a proporção, a medida, a proporção que, esse A, ele vem craseado, como você pode ver aqui, beleza? Então, vamos ver aqui, próximo slide. Não se usa a crase no meio de nomes repetitivos, por exemplo, dia a dia, não a crase, ó, no meio de nomes repetitivos, passo a passo, certo? Então, no meio de nomes repetitivos, repetidos, certo? Você não usa a crase, como face a face também. Agora, neste caso, antes de verbos no infinitivo, verbos terminados em a, e, não se usa a crase antes desses verbos, ó.
Eu continuarei a esperar. A, terminação A. B, eu continuarei a escrever essa redação, terminação E. E C, Maria irá a partir de amanhã para o curso. Então, verbos terminados no infinitivo, a, I, como estão destacados em azul, essas terminações, antes desses verbos, não há crase. Observem. Beleza? Vamos ver aqui o próximo. Não há crase antes dos pronomes ela, elas, esta, estas, essa, essas, nenhum e nenhumas, como está aqui na letra A, B e C. Dirija-se a ela, dirija-se a esta pessoa, dirija-se a nenhuma pessoa. Então, antes desses pronomes, você não vai colocar crase, certo? O A é sem crase, sem um acento grave, como você pode ver nesses 3 exemplos. Então, agora uma atividade, certo? Nas frases a seguir, use crase quando for necessário. Deixei um espacinho, você vai ter que usar a crase quando for necessário, de acordo com o assunto que a gente estudou. E a questão 2, com base no assunto estudado, dê 4 exemplos de frases com uso da crase. Você vai escrever no caderno 4 exemplos, por exemplo, A, B, C e D, onde cada letra tenha uma frase onde ocorra o uso da crase, beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula, bons estudos, valeu!